Bem-vindos à nossa sala de estudos. Ainda estamos sobre o tema libertação e hoje a ministração é como ter certeza que se houve libertação ou não. Nós queremos pontuar 7 itens, características que você deve levar em consideração para saber de fato se houve a libertação, se ela foi eficaz, se a pessoa realmente está livre ou se os demônios se esconderam, se a pessoa fez parcialmente a sua parte, que seria a confissão e renúncia. Então, eu quero convidar você a participar dessa ministração, pontuando como saber realmente que a pessoa está liberta. O primeiro item deles importante é: certifique-se que houve arrependimento. No livro de Atos 19, versos 18 e 19, dizem assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificado que chegara a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Bom, ali em Éfeso houve esta libertação com relação a um espírito de adivinhação, era uma cidade idólatra, e aqueles que praticavam idolatria e feitiçaria, eles se arrependeram, e uma forma de manifestar isso, eles publicamente entregaram esses livros e foram queimados. 50 mil denários era uma grande fortuna, calculado o valor dos livros. Então, o arrependimento não foi só verbal, mas ele foi também econômico, ele foi público, e aí se manifestou. Então, a primeira condição é de que haja um arrependimento. E na Bíblia, arrependimento não é somente uma fala. A Bíblia diz, João Batista falou que nós devemos produzir frutos do arrependimento. Atos, mudanças concretas daquilo que antes nós não fazíamos ou não conseguíamos fazer com relação a Deus, ao Evangelho e à Palavra, e agora conseguimos fazer. Publicamente, também nos desfazemos e renunciamos, nos desligamos do que nos prendia antes. Então, o primeiro item importante para saber se uma pessoa realmente foi liberta é de ter os atos de arrependimento, ou frutos de arrependimento. O segundo item importante é examinar a área relativa ao perdão. Em Mateus capítulo 6, versículo 12, a palavra do Senhor está dentro da oração do Pai Nosso. Lá diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. Entenda algo muito importante: perdão é chave para a libertação, para a salvação e para a cura interior, para a cura de traumas. Ninguém prospera no reino de Deus se não tiver perdão. A Bíblia diz: se nós não perdoarmos, os nossos pecados também não são perdoados. Ainda que a pessoa tenha muitos motivos de ficar com mágoa, com ressentimento ou sofrendo dano, ela só vai conseguir receber o perdão de Deus na medida em que ela liberar perdão sobre aqueles que lhe machucaram, causaram algum dano ou injustiça. Perdão é permitir que a pessoa possa nascer de novo. Perdão é lançar até a cruz toda a ofensa, toda a injustiça e todo o dano que a pessoa sofreu. É o cancelamento de dívida. A Bíblia diz quantas vezes se deve perdoar alguém? Até 70 vezes 7, ou seja, assim como nós fomos perdoados, nós também devemos. Então não existe libertação em alguém que continua guardando mágoa, ressentimento, sobre o que lhe aconteceu. Então, por isso que nós dizemos que libertação não é uma oração mágica, mas é um processo. E nesse processo, a pedra mais difícil de ser removida é a pedra da falta do perdão. Quando chega o perdão, todas as armas de acusação de Satanás, toda a força maligna sobre aquela pessoa que prende ela, se dissolve, porque ela trai a graça de Deus sobre si. Como ela libera perdão,
ela também é imediatamente perdoada e Satanás fica sem argumentação, sem força para trazer ocupação daquela casa, daquela vida. Então, o segundo item importante, um dos mais importantes, quem está acompanhando alguém na libertação você realmente perdoou ou foi um perdão apenas labial, né, que não chegou ao teu coração. Isso tem que ter uma convicção e uma certeza. Terceiro item para saber se alguém realmente está liberto é ver o quanto essa pessoa está disposta a viver debaixo de autoridade. Todos nós estamos debaixo de autoridade, todos nós nascemos, temos uma família, vivemos sob liderança e às vezes as maiores feridas são causadas justamente por lideranças. Mas é debaixo de liderança que nós vivemos. O Senhor Jesus viveu debaixo da liderança do seu pai, mas também de José e de Maria enquanto estava com eles em casa. O contrário, quando uma pessoa não se sujeita à autoridade. A palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23, diz assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que em obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como o pecado da idolatria, e o culto a ídolos do lar. Então nós aqui entendemos da palavra de Deus que todo pecado de rebelião ele é comparado ao pecado de feitiçaria e de idolatria. Não querer se submeter a uma condução, a uma autoridade, seja familiar, pai, mãe, seja no mundo espiritual, ao discipulado, pastor, governo, seja no seu local de trabalho, aonde for, quando a pessoa tem dificuldade com a questão da autoridade, se ela se manter rebelde, ela também se manterá rebelde a Deus. A Bíblia diz que nós não podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, não conseguimos amar a pessoa, aquelas que nós vemos. Todos nós, o Senhor Jesus andou dentro do princípio de autoridade. A expulsão de demônios se dá dentro do princípio de autoridade. O ministrador ordenou que os demônios saíssem debaixo da autoridade de Jesus. E o liberto, ele precisa andar debaixo de autoridade. O contrário é rebeldia, é tentar governar-se a si mesmo. Isso não é um princípio bíblico. Isso não é um princípio que vai dar certo na vida de ninguém. Então, é entender se aquela pessoa que tinha dificuldade com a autoridade, se ela está debaixo já houve liberação de perdão e se sujeita a viver nestas condições. Em quarto lugar, muitos demônios entram por causa de pecados da área sexual. E se for o caso, há uma necessidade de realmente arrependimento e renúncia dos pecados sexuais. Arrependimento de adultério, aborto, prostituição, etc. No livro de Efésios, capítulo 5, versos 3 e 5, diz assim: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Então, que toda a imoralidade sexual que a pessoa tenha passado, se for o caso, ela também precisa se arrepender disso, fazer aquela oração completa e entregar a Deus. Não pode ser omitido, não pode, porque há legalidade para esses demônios agirem. E também não pode retornar. Eu lembro de certa feita em que eu fui ministrar uma libertação a uma prostituta que trabalhava em uma casa noturna de prostituição já há muitos anos. E como ela tinha tido várias perdas, ela conheceu alguém da nossa igreja e disse: eu quero ajuda, eu não aguento mais, eu preciso. E então fui levado até lá para a gente ministrar a palavra.
E quando eu disse que ela teria que renunciar àquele seu, entre aspas, trabalho, ela me olhou atravessada e disse, mas quem vai pagar as minhas contas? Aí expliquei para ela, lendo João 9, a mulher que foi pega em adultério, que Jesus disse para ela, vai, não peques mais, ministrei, mas ela se tornou assim irredutível, dizendo que aquilo era a única coisa que ela sabia fazer na vida, já há muitos anos estava na prostituição. Então houve manifestação de demônios, os demônios foram expulsos, mas eles voltaram. Por que voltaram? Porque não houve uma renúncia na área desses pecados da área sexual. Então, quando for uma ministração com que haja pecados e demônios tenham se alojado, entrado sobre esta área, precisa haver uma renúncia concreta. Efésios, que nós lemos, capítulo 5, fala de que essas coisas nem se nomeiem entre nós. Então, quer dizer, precisam ficar deixados para trás completamente. A quinta área é a renúncia de espíritos familiares. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14, e depois disso, 19 e 21, lá diz assim: portanto, meus irmãos, fujam da idolatria. E no verso 19 até 21, diz assim: o que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A palavra do Senhor nos diz claramente que nós precisamos identificar os espíritos familiares e romper com eles. Aonde esses demônios estão agindo? Suicídio, falência, loucura, separação, espíritos de enfermidade, de tormento, enfim. Saber identificar e não ter associação com eles. Não pode você ter uma vida dupla, querer andar nos caminhos do Senhor e ainda usufruir de alguma daquelas coisas das trevas. Não, a Bíblia diz que nós não podemos ter nenhuma associação com aquilo que não é de Deus. O que não é de Deus é do maligno, aquilo que não agrada a Deus, como idolatria, feitiçaria, prostituição, etc. Ou toda e qualquer arte mágica do ocultismo precisa ser renunciada e desligada. Não pode haver contato nem convívio com isso. Em sexto lugar, nós precisamos ter certeza de que foram retirados os objetos de idolatria e de feitiçaria da nossa casa e do coração. No livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, diz assim: filho do homem, esses homens levantaram ídolo dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. É mais fácil e lógico pessoas retirarem imagens de feitiçaria ou de idolatria, até livros, de seitas de dentro das suas casas. Porém, não é tão fácil tirar do coração. Então, um dos sinais de que houve realmente libertação é que a pessoa tira da casa aquele objeto de idolatria ou feitiçaria, que é um ponto de contato com demônios, mas ela principalmente precisa tirar do coração. Alguns, quem foi de religião que tinha imagens, sabe que uma imagem para uma pessoa idólatra é uma pessoa, não é um elemento frio de gesso ou de pedra. A gente se relaciona, eu fui criado no meio de imagens, e para quem foi criado com imagens, uma imagem é uma coisa que representa uma pessoa, um ser. E a pessoa tem um carinho todo especial. Fala com a imagem, dá bom dia, cumprimenta, troca flores na frente da imagem. Há um relacionamento com aquela imagem. Quem nunca teve envolvimento com imagens não sabe o que significa isso. Mas para quem já foi, sabe que isso está dentro do coração da gente. A
pessoas choram na frente de imagens. Pessoas passam na frente de um quadro e têm certeza que os olhos daquele quadro estão olhando para ela. Agora, imagine, irmãos, quando ela tem um encontro pessoal com Jesus e toda idolatria precisa ser renunciada, tirar da parede é fácil, mas precisa ser retirado do coração. Do coração é aquela admiração, aquela veneração. Pessoas têm muito medo de magoar, porque não sabem que todo e qualquer tipo de idolatria, lá em Êxodo capítulo 20, fala de que Deus nos proibiu fazer imagem, né, de qualquer ser, seja da terra, seja do mar, seja dos céus. Deus não suporta a criação de ídolos, mas a alma humana tem uma tendência a criar ídolos a imagens. Veja, nós fazemos imagens dos nossos heróis políticos, dos nossos heróis de guerra, dos nossos ídolos da cultura. A gente cria imagens, até os reverencia. 2 de novembro, por exemplo, muitas pessoas vão nos cemitérios e levam flores e acendem velas para aqueles ídolos que estão lá, ídolos da música que já morreram, que tem imagens grandes. Então, a natureza humana tem o hábito de criar uma veneração e cria imagens para poder tocar, carregar e lembrar. Nós, porém, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém? Último item que nós queríamos compartilhar, o 7º, portanto, é que algumas pessoas amam o pecado nos quais elas estão envolvidas. Elas amam o pecado. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, lá diz assim, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Então a Bíblia diz claramente, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Fazer morrer é abandonar. Como eu dei um exemplo ainda há pouco, há muitas pessoas que elas gostam daquilo que fazem. Elas têm prazer em filhos de santo que gostam, né, daqueles seus serviços. Eles têm uma identificação. Na conversão, precisa ter um amor maior. Nós vamos amar a obra da cruz. Nós vamos ser servos do Senhor completamente. E ninguém pode ser feliz tendo 2 senhores. A Bíblia diz, ou vai se agradar de um e vai aborrecer o outro. Então, se a pessoa não aborrecer, não amar menos, deixar de amar aqueles seus pecados, ela não vai ter sucesso na sua libertação. É necessário esforço e convicção que tais pecados nos prendem a demônios. Sim, a pessoa precisa se esforçar. Eu não quero mais. Eu não vou voltar mais. Com o passar do tempo, ela mesma cairá em si e dizer, como que eu pude ter me envolvido com aquelas coisas durante tanto tempo da minha vida? Isso, a pessoa precisa abdicar conscientemente de alguma coisa que lhe dava prazer. Por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo dá um certo prazer para quem é alcoólatra. Né? Ele anestesia, ele faz esquecer problemas. Então, pessoas têm até um gosto, um prazer. Estou dando um exemplo da bebida alcoólica que é uma escravidão por uma entidade chamada Zé Pilintra. Então, quando a pessoa ela tem que renunciar também àquilo que lhe dá, porque senão permanece a gente. Então, a Bíblia diz que nós vamos nos rejeitar, nós vamos abandonar, né? Fazer morrer os pecados que antes a gente amava. Aquilo parecia bom, parecia justo, ou parecia que não fazia mal a ninguém, mas que eram pecados que davam permissão para Satanás agir na vida da gente. Às vezes agir nos relacionamentos, agir nas finanças da gente. Muitos têm isso. Eu lembro de uma história de uma filha de um banqueiro do jogo do bicho, uma vida muito boa, e ela e o esposo, ela era a tesoureira da banca do bicho, do jogo do bicho, e ela e o seu esposo têm um encontro com Jesus. E tinha um bom padrão de vida em função do jogo. Eles têm um encontro com Jesus
E na igreja que eles congregavam, logo eles perguntaram se podiam trazer o dízimo. E o pastor sabia de toda a história e disse, olha, isso não vai ser possível, porque a origem é iníqua. E aí eles então nós queremos limpar a nossa vida. E para abrir uma empresa, não deram certo na primeira, abriram a segunda, deram certo. E o pai, a grande surpresa para o pai foi que ele disse, vocês não vão conseguir viver com o padrão de vida que vocês têm. E eles disseram, pai, nós abdicamos do padrão, porque que a gente quer ter paz com Deus e paz um com o outro. Então isso também tem um custo. Toda decisão tem um custo. Mas esses 7 itens, eles vão nos ajudar a identificar se realmente houve a libertação ou não. Deus te abençoe. Até a próxima aula.